Quando saber que estamos errados numa tese e mudar a mão? Exemplo, recessão nos Estados Unidos. Pois bem, primeiro, é preciso sempre humildade e não se casar com uma tese, e uma tese de investimento especialmente. No caso da recessão, é menos uma tese de investimento e mais uma leitura dos indicadores econômicos, o que eles estão nos sinalizando desde pelo menos metade do ano passado até agora. E como eu sempre digo, uma recessão, os ciclos econômicos não são uma ciência exata. É preciso acompanhá-los, interpretar os indicadores, mas não quer dizer que pelo que ocorreu no passado, 100% de certeza que vai ocorrer no futuro. Não é assim que funciona, mas significa que há uma boa probabilidade que a história dos ciclos se repita. Então, quando a gente analisa os principais indicadores, a inversão da curva de juros que vocês já estão cansados de saber, produção industrial, gasto no varejo, indicadores de confiança dos gerentes de compras, assim, tem uma série de indicadores que vem mostrando uma deterioração. Não é uma calamidade ou uma contração forte, como foi na pandemia, mas há uma piora. Porém, nem todos os indicadores mostram uma piora. O principal deles, e que nessa semana que passou, que o Fed subiu os juros, até o Jerome Powell usou isso como justificativa, a taxa de desemprego está nos menores patamares dos últimos 60 a 70 anos. Tem a ver com a menor participação da força de trabalho, é um produto também da pandemia, isso é assunto para outro vídeo, mas a gente está vendo o mercado laboral que está relativamente restrito. Há uma dificuldade em contratar mais funcionários. E recentemente estava lendo, inclusive, uma matéria da Bloomberg, hoje mesmo que eu estou gravando esse vídeo, sábado 29 de julho, em que muitas empresas estão mais relutantes em demitir funcionários, mesmo percebendo uma piora nas vendas ou queda de volumes. Por exemplo, no setor de fretes e cargas, há uma queda no volume de vendas, e ainda assim preferem manter os funcionários porque sabem que o mercado laboral geral está com dificuldades de fornecer mão de obra. E às vezes acaba sendo mais custoso demitir um funcionário e recontratar e treinar um novo funcionário do que manter esse funcionário na folha, mesmo que não haja tanto trabalho para ele. Então, com relação à recessão que a gente está vendo agora, é uma possibilidade maior de um pouso suave. Para mim ainda não é o cenário base, ainda acredito que a recessão deve chegar talvez no fim desse ano ou mais para o ano que vem, mas não há uma certeza. Então, com recessão é preciso acompanhar os indicadores. Economias na Europa já passaram por uma recessão, se é que já não estão em recessão. E só um parênteses importante, antes de responder também o restante da tese, como perceber que estamos errados e mudar a mão. Muita gente está usando agora a própria projeção do Fed, que agora não estão mais prevendo uma recessão. O Jerome Powell falou isso na coletiva de imprensa logo depois da decisão de política monetária, que foi na quarta-feira, dia 26 de julho. Agora, quando a gente volta lá atrás, o próprio Ben Bernanke, em janeiro de 2008, dizia que o Fed não previa nenhuma recessão e a economia americana já estava em recessão, porque a cronologia, a datação de início da recessão naquele período foi em dezembro de 2007. E o Ben Bernanke, que era o presidente do Fed na época, dizendo não, a gente não previa nenhuma recessão. Então, não é tão simples. Claro que os ciclos início e fim de recessão são datados a posteriori, porque é preciso aguardar os indicadores também, mas agora, assim como em boa parte da história, eu não costumo levar muito a sério as projeções de bancos centrais, inclusive a do Fed. Agora, realmente respondendo a pergunta sobre como mudar a mão. Se você tem uma tese de investimento que está casada com a previsão de recessão, talvez é preciso mudar. Ou ajustar a tese, ajustar o tamanho da mão, ajustar a alocação é uma forma de tentar navegar e adequar a mudança de cenários. A forma que eu gosto de investir é me favorecendo ou me beneficiando de qualquer que seja o cenário econômico. Se houver uma recessão, eu vou me beneficiar dela, os meus investimentos vão se beneficiar, mas se não houver uma recessão,
ainda assim eu vou ter uma boa performance na minha carteira. Essa é a ideia da exposição antifrágil. Você tem mais a ganhar do que perder. Então, se o evento for mais adverso, não vai me impactar tão negativamente assim. É dessa maneira que eu prefiro orientar os meus investimentos e assim fazer a alocação de carteira. Mas às vezes é preciso reconhecer que você errou e pronto, faz parte do jogo e aprender com os erros. Para mim, um dos meus maiores erros recentes, e tenho vídeos e artigos sobre isso, foi a previsão de que o Fed não subiria os juros. Errei completamente. Achei que ele manteria os juros nos patamares de 0 ou 1% no máximo, e jamais imaginei que fosse subir para 5,5%, que foi a decisão da última quarta-feira. Não estava no meu cenário e tive que reajustar. Já expliquei os motivos pelos quais eu errei, e principalmente teve a ver com a inflação também mais alta do que eu imaginava. Por mais que eu previa uma inflação, escapou até da minha projeção de alta de inflação, mas cá estamos e faz parte. E é preciso assumir o erro e entender onde nós erramos e assim ajustar as velas e ajustar também na sua alocação de carteira. Acho que é isso. E assim, com investimento é preciso ter humildade sempre. E às vezes você vai errar e tem que saber aprender com os erros e assumir quando você errou e assumir publicamente, como eu cansei de fazer, especialmente nesse caso do Fed.